Vamos para mais um descritor aqui, né? Agora o D9, né? Do quinto ano do ensino fundamental. Ele é uma extensão, né, do D8, né? Ele também trabalha com as relações, né, de tempo. Então, sendo que ele diz o seguinte, ó, estabelecer relações entre o horário de início e término, ou intervalo de duração de um evento ou um acontecimento. Então, para a gente desenvolver bem esse descritor D9, né, a gente tem que saber aquelas relações, né, do D8, aquelas ideias de transformações lá todinha, de tempo, né? Então vamos aqui para o primeiro item. Então ele diz o seguinte aqui: Joana saiu de casa de manhã às 8h20 e voltou às 11h30 no mesmo dia. Quanto tempo Joana ficou fora de casa? Então vamos lá. A gente tem o seguinte, a gente tem que ela saiu às 8h20. Então isso é o início, né? Do que ela saiu. E ela voltou às 11h30. Então o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar aqui 11h30 e vai, né? Já que ele quer saber a diferença de tempo, a gente vai diminuir, não é isso? Então aqui vai ser quanto? 8h, né? E 20 minutos. Então, deixa eu apagar isso aqui. E 20 minutinhos. Então, se ele quer saber uma duração, né? Essa duração de tempo, a duração do evento, geralmente essa duração se dá a partir, né, de uma subtração, de uma diferença entre o horário final, né? Que é o maior, menos o inicial. Beleza? Então não esquece disso, né? Que essa duração, esse momento de duração de um acontecimento, de um evento, ele vai ser o tempo final, né? Menos o tempo, ó, inicial, né? Porque ele quer saber a duração, a diferença. Então aqui a gente vai fazer essa continha agora, então vamos lá. A primeira coisa que a gente olha é o seguinte: aqui a gente está minuto em minuto e aqui está hora e hora. Eu só posso fazer uma continha de minuto em minuto e hora em hora. A primeira coisa que eu olho, né? A partezinha, né, de cima aqui está maior, então eu posso tá maior todos os dois, eu posso fazer essa subtração tranquilamente. Então 20 minutos vai chegar em 30 minutos, vai dar quanto? 10 minutinhos. E aqui vai dar 8 para chegar em 11, vai dar quanto? Vai dar 3 horas, né? Então a duração desse evento aí foi de 3 horas, né? E 10 minutos. Beleza? Então aqui a gente marcaria, né, a letra C. Então, duração, né? Duração de tempo, duração de evento, a gente sempre vai fazer uma continha de quê? De subtração. Beleza? Então, veja que também aí explora descritor, né? Um descritor que trabalha com problemazinhos, né, de adição, subtração. Então, aqui dentro existe um outro descritor também. Beleza? Então, uma coisa importante que você tem que olhar na subtração, né? É ver se a parte aqui de cima, né? Ela está maior. Então, a gente está maiorzinha aqui, ó. A gente pode fazer essa subtração. Quando não tiver, aí a gente vai pegando emprestado, beleza? Então, vamos para o próximo item aqui. O próximo item, né? A questão 2, ele diz o seguinte, ó. Aline fraturou o dedinho do pé direito. Agora ela terá que ficar com o pé enfaixado durante 3 semanas. Quantos dias Aline ficará com o pé enfaixado? Então vamos lá, preste atenção. Então a Aline, né, ela fraturou o dedinho do pé direito e ela vai ficar com esse dedinho enfaixado durante o quê? Durante 3 semanas. Então ele quer saber quantos dias ela vai ficar com esse pé enfaixado. Então aqui a gente tem o seguinte, a questão está me dando 3 semanas que a Aline vai ficar, né, com o pé enfaixado. Mas ele quer saber se essa quantidade aqui, né, de tempo, ele quer saber isso aqui em dias. Então, a primeira coisa que você tem que saber é lembrar
né, da aula do descritor D8, né, que a gente explorou tudo isso. Então, a gente sabe que uma semana ela tem, né, 7 dias, né? 7 dias. Então, tá lá, os 7 dias da semana, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, uma semana tem 7 dias. Então, 3 semanas vai dar quantos dias? Aí, o cara faz o seguinte, ó. O aluno ele pode fazer o seguinte, ó, uma semana, 7, mais uma semana, 7 dias, mais uma semana, 7 dias. Vamos botar assim. Então, aqui eu vou ter, ó, 3 semanas, somando, e aqui eu vou ter quantos dias? 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21 dias. Então, 3 semanas equivale a 21 dias. Ou senão, o aluno faria o seguinte, né? Se uma semana tem 7 dias, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? 3 vezes 7, que vai dar igual a quanto? 3 vezes 7, 21. É uma continha aí mais rápida, né? Mas aí também a gente pode, né, trabalhar agrupando dessa formazinha aqui, né? Mas é importante a gente saber, né, fazer dessa forma e relacionar também com essa, né? Para, né, o aluno ir pegando prática com a coisa aí, né? Mais ágil, né? Então, tá aí letra B. Vamos para mais um item. Vamos lá. Mais um itemzinho aqui, a gente vê o seguinte, ó. Faltam 3 anos e um mês para o Paulo fazer a viagem dos seus sonhos. Quantos meses faltam para Paulo fazer essa viagem? Então ele quer saber, né, essa quantidade aí de tempo em meses. Ele só quer saber em meses. O que é que a gente vai saber? A gente tem aí na questão, ó, 3 anos, né? E um mês. Ele quer saber esse total aí, né? Ele quer saber esse total aí em meses, tudo isso em meses. Então, isso aqui já está em meses, não precisa transformar. Isso aqui está em anos. Então, eu tenho que saber que um ano, né, vale quanto? 12 meses. Então, o que é que o aluno pode fazer? Um ano tem 12, mais um ano, né, vai dar 2. Então, isso aqui vai mais 12 meses. Aqui mais um ano, né? Mais 12 meses. Então, isso aqui vai dar os 3 anos que ele pede, né? 3 anozinhos aqui. E aqui vai dar um total de 2 mais 2 mais 2. Isso aqui dá 6. Um mais um, 3. Então, isso aqui vai dar 3 anos, 36 meses, mais um mês. Então, agora eu posso somar, né? Porque eu não posso somar uma coisa que está em ano, a outra em mês. Tenho que somar ou tudo em ano e tudo em mês. Então, isso aqui vai somando, isso aqui vai me dar quanto? 30, né? E 7 meses. 37 meses. Então, aqui a gente tem, né? Deixa eu apagar isso aqui para melhorar isso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui direitinho. Deixa eu tirar isso daqui. Então, aqui a gente tem o seguinte, né? Agora, a gente sabe que 3 anos vale o quê? 36 meses, né? E aqui a gente já tem um mês aqui, ó. A gente já tem um mês aqui. Então, tá tudo em mês. Então, agora eu posso somar. Então, só posso somar uma unidade de tempo quando ela está na mesma unidade. Então, isso aqui vai dar um total de 37 meses. Beleza? E aqui já dava para a gente matar aqui, né? A letra D. Então, como é que o aluno poderia fazer isso aqui, né? Mais rapidinho. Então, a gente sabe que um ano tem o quê? Tem 12 meses, né? Logo, 3 anos vai ser o seguinte. Então, você vai fazer, ó, 3 vezes 12, né? Então, 12 vezes 3, isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36 meses, mais um mês vai dar o 37 mês. Então,
Faltam 37 meses, né, para a viagem dos sonhos de Paulo. Beleza? É só lembrar das relações, né, que a gente viu na videoaula aí do descritor D8. Beleza? Qualquer dúvida, tu volta lá. Beleza? Então vamos para o próximo item. Vamos para mais um item aqui. Então ele diz o seguinte aqui, ó, no próximo item. Um operário inicia seu trabalho na fábrica todos os dias às 8 horas e termina as suas atividades às 14 horas. Quantas horas este operário fica na fábrica? Então, aqui, mais uma vez, a gente está vendo aqui uma situação de duração, né, de um evento, duração de um acontecimento. Qual é a continha que a gente faz? A gente faz uma continha de subtração, né? Então, a gente pega o tempo final desse evento, que é 14, e subtrai por quanto? Pelo tempo inicial desse evento, que é 8. Então, toda vez que ele pergunta a duração de um evento, de um acontecimento, né, um intervalo de tempo aí, você vai fazer uma subtração. Ok? Então, não esquece. Então, pega sempre o tempo final, porque ele vai ser maior, né, logicamente, menos o tempo inicial, né, que vai ser menor. Então, a gente sabe que para armar a continha de subtração, né, tem que respeitar essas condições. Então, 8 para chegar em 14 vai dar quanto? 6 horas. E aqui a gente marcava, né, a letra B. Então, não esquece, né, dessa dica aí, né, de intervalo de duração de um evento ou de um acontecimento. A gente sempre vai fazer a diferença, né, continha de menos, pegando o tempo final, que é o maior, menos o inicial, que é o menor. Beleza? Então, fica aí a dica. Então, um item fácil, né? Então, cuidado para não errar. Vamos para mais um aqui. Então, o aluno ele tem que ter bastante atenção aí, né? Nessas questões, né? Para não somar ao invés, né, de subtrair. Então, vamos para mais um item aqui. Preste atenção nesse aqui agora, né? Aqui, né, o nível de proficiência aí, né? Ele já aumenta um pouco nessa questão aqui. Quando o Tiago iniciou seu dever de casa, o relógio marcava 3 horas e 35 minutos. Ó, isso é um tempo inicial. Quando terminou, eram 4 horas e 15 minutos da mesma tarde. Então, no mesmo dia, né? Quantos minutos Tiago gastou para fazer seu dever de casa? Ele quer saber, né, o tempo em minutos que ele fez essa tarefinha. Então, aqui a gente tem um intervalo, né, de tempo que ele iniciou nessa tarefinha, tá? Aqui a gente vai ter uma duração, e aqui a gente tem o tempo que ele terminou essa tarefinha. Então, aqui a gente tem o tempo final, né, e o tempo inicial. Então, se ele quer saber a duração desse acontecimento, a gente pega o maior, né, o final, 4 horas e 15 minutos, e diminui, já que ele quer saber esse intervalo, né, desse acontecimento, não esquece, toda vez que for intervalo de acontecimento, vai pegar o tempo final, que é o maior, menos o inicial. Então, 3 horas, né? E 35 minutos. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Quando a gente olha para essa continha, a gente vê aqui que 4 é maior do que 3, tá joia? Mas quando a gente vem para cá, ó, 15, né? É menor do que quanto? É menor do que 35. Então, pelas regrinhas de subtração, né? Não pode. Então, a gente vai ver isso aí no descritor específico, né? De subtração, essas regras. Então vamos lá, mas vamos fazer esse item aqui. Então, o que a gente faz aqui? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar emprestado aqui, né? Das 4 horas, eu vou pegar 1 hora emprestado. Então, se eu pego aqui 1 hora emprestado, a gente sabe que 1 hora vale quanto? 60 minutos. Então, se essa hora vem para cá, ela tem que vir para cá em formato de minuto. Ela não pode vir para cá em formato de hora.
Então, ela vai ter que vir para cá em formato de minuto. Eu só posso somar minuto com minuto, beleza? Então, a gente sabe, né, que 1 hora vale 60 minutos. Então, o que é que vai acontecer aqui em cima? Vai ficar 3 horas. Eu estou tirando ali 1 hora emprestado. E eu tenho quanto? Eu tenho 15, né? E veio para cá 1 hora, que é 60 minutos, vai me dar quanto? 75 minutos, né? 60, olha, mais 15, né? Você pode fazer essas continhas aí para ir treinando com o aluno, né? Então, isso aqui vai dar 5, isso aqui dá 7, ó. Então, isso aqui vai dar 75 minutos, tá vendo? Só posso somar minuto e minuto, não posso somar hora e minuto. Isso é importante que o aluno entenda. E aqui embaixo ficou quem? 3 horas e 35 minutos. Então, agora a gente pode fazer a subtração, né? E os termos, né, da partezinha de cima tá maior ou igual, só não pode estar menor. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 5 para 5 aqui dá nada, né? Dá zero. Então, 3 para chegar em 7 dá 4. E aqui 3 para 3 dá zero. Então, né, o resultado dessa continha aí, né, vai ser 40 minutos. Beleza? Ah lá, 40 minutos. Né? Então, a situação que a gente pode até trabalhar com o nosso aluno é o seguinte, né? O horário da escola, que hora? Começa, né, às 7 horas e 30 minutos, todo dia, pela manhã, né? 7 horas e 30 minutos. E aí termina às 11 horas e 30 minutos. Qual é a duração, né, da aula todos os dias? Então, é uma situação também que a gente pode fazer com o nosso aluno para ele ver que isso aí está presente no cotidiano dele. Então, aqui a gente ia marcar a opção quem? A opção C, 40 minutos. Beleza? Então, não esquece, né? Quando essa partezinha de cima aqui é menor, vai tomando emprestado do outro. Sendo que quando a hora vem para cá, ela vem em formato, tem que vir em formato de minuto. Ok? Não esqueça disso. Eu só posso somar minuto e minuto, hora e hora, segundo e segundo. Beleza? Então não esquece dessa informação aí. Então vê só, se a aula, né, uma observação que a gente pode trabalhar com o aluno, uma observação. Se as aulas começam, né, pela manhã, de 7 horas e 30 minutos, né, e termina às 11 horas e 30 minutos, né, todos os dias, qual foi a duração, né, de aula desse dia? Então, se é uma duração, não esquece, duração, a gente tem que fazer o quê? Uma continha de subtração. Então, o maior em cima, né? Tá vendo? 11 horas e 30 minutos. E aqui, 7 horas e 30 minutos. Né? Eita, aqui ficou igual, né? Vou botar aqui, né? Vamos corrigir isso aqui. Então, só é fazer uma continha de subtração. Então, aqui, 30 para 30, nada. Não vai dar nada aqui. Então, aqui, 7 vai chegar em 11. Vai dar quanto? Vai dar 4 horas. Beleza? Então, a duração de aula todo dia é de 4 horas. Beleza? Então, são situações que a gente pode fazer, né? Por exemplo, uma situação que a gente pode criar com o aluno. O aluno sai de sua casa a tal hora e chega na escola a tal hora. Qual foi essa duração em minutos? Né? Então, também a gente pode criar situações, né, para trabalhar esse descritor. Beleza? Então, aqui é só uma observação, né? Porque em cima dessa situação a gente pode criar inúmeras, né? Fazendo com que o aluno participe, né, mais, né, da aula e entenda melhor esse processo matemático, que é um processo, né, do dia a dia dele. Vamos para mais um. Então vamos para esse aqui. Ó. Isso aqui ele diz o seguinte, preste bem atenção nisso. A apresentação de um conjunto musical começou às 22 horas e terminou às 3 horas da manhã. A gente sabe que 22 horas, né, é da noite. E terminou às 3 horas da manhã. Então, foi do dia seguinte. Quantas horas durou essa apresentação? Então, veja, qual é a estratégia que a gente vai resolver isso aqui? Mais uma situação de duração, né? Então, vamos lá. Uma estratégia que a gente pode fazer nesse tipo de questão é o seguinte, né? Porque aí está passando de um dia para o outro. Veja, aqui eu tenho 22 horas
eu apagar aqui, deixa eu botar mais para cá. Aqui eu tenho 22 horas, né? Começou às 22 horas. Aí depois de 22 horas, é a próxima hora, 23 horas, né? Depois de 23 horas, vem o quê? Meia-noite, né? Que é a 24 horas. Um dia tem 24 horas. Não é assim? Aí vai iniciar um novo dia. Então a próxima hora que vem aqui é o quê? 1 hora da manhã do dia seguinte. Aí depois, 2 horas do dia seguinte, 2 horas da manhã. E para finalizar, 3 horas, né? Porque ele quer saber o intervalo, né? De 22 até 3 horas da manhã do dia seguinte. Então, uma estratégia que você pode fazer para resolver esse tipo de questão é isso aqui. Então, se passou quantas horas? Então, daqui para aqui, ó, se passou 1 hora. Daqui para aqui se passou mais 1 hora. Daqui para aqui mais 1 hora. Daqui para aqui se passou mais 1 hora. E daqui para aqui se passou mais 1 hora. Então, quantas horas se passou das 22 às 3 da manhã do dia seguinte? Então, só é somar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, totalizou aí a duração de quanto? De 5 horas. Beleza? Então, se tiver uma questão nesse estilo, tu pode, né, fazer dessa forma. Eu acredito que o aluno aí ele vai compreender melhor esse tempo aí de duração, né? Quando vai de um dia para o outro, beleza? Tá usando aí, né, esse tipo de horário, beleza? Então vamos para mais um item aí. Veja que foi uma questão do Saeb, né? Então, situação aí importante de duração, né, que requer um pouco de atenção. É importante a gente mostrar essas possibilidades, né, ao aluno. Então aqui também a gente está fazendo uma conta de subtração, não é verdade? A gente está fazendo uma conta de subtração, sendo que aqui está acrescentando mais alguma coisa. Então, vê só, se aqui a gente fosse fazer uma continha de subtração só voltando, né? Então, aqui a gente teria o quê? Se fosse passar direto. Começou às 22 horas. E aí terminou às 3 horas da manhã. Então, a gente sabe que um dia tem 24 horas. Isso aqui ia se prolongar por mais de que um dia. Então, não ia ser, né? Se aqui tem 24 horas, aí tu ia somar 24, 25, 26, 27. Então, aqui estaria um total de 27 horas. Então, aqui ficaria o quê? 27 horas, já que é uma duração, ó, menos 22, vai dar quanto? Vai dar 5 horas. Mas aí o aluno pode te questionar, né? Eita, mas não existe, né, 27 horas, porque vai até 24 horas um dia. Então, é melhor fazer essa situação dessa maneira aqui, né? Adentrando no outro dia, né? Então, quando chegou aqui, ó, aqui estava no finalzinho de um dia e aqui iniciou o outro dia. Iniciou o outro. Beleza? Então, a diferença aqui, ó, de um, então se passou 5 horas. Beleza? Vamos para o outro item aqui, desse descritor. Vamos lá, presta bem atenção aqui, olha para cá. Um trimestre tem 3 meses. Quantos trimestres há em um ano? Veja, ele já está dizendo aqui a informação que às vezes, né, o item esconde. Então a gente tem que saber que um trimestre é 3 meses, que um bimestre é 2 meses, um semestre é 6 meses. Mas aqui a questão já disse que um trimestre corresponde, né, a 3 meses. 3 meses. Então ele quer saber, e um ano vai ter quantos trimestres? Aí tu tem que saber, né, que um ano vale o quê? 12, 12 meses. Aí tu pode fazer o seguinte aqui, vê. Então tu pode ver quantas vezes, né, dentro de um ano tem 3 meses. Então tu pode fazer o seguinte, ó, que a parte 3 mais 3 mais 3, isso aqui já está dando quanto? 3, 6, 9. Mais 3, 12. Então aqui a gente tem, ó, um trimestre, 2 trimestres. Aqui a gente tem o quê? 3 trimestres, 4 trimestres. Totalizando aqui o quê? 12 meses. Então a gente tem aqui o quê? Que um ano corresponde a 4 trimestres.
Então, tu pode ir agrupando dessa forma, né? Que o aluno aí ele vai entender melhor, beleza? Ou senão você faria o seguinte, né? Um ano, ó, aí depois tu faz isso aqui. Um ano tem 12 meses, né? Então, um trimestre tem 3 meses. Então, tu pode fazer o seguinte, ó, 12 dividido por 4, porque aí já entra dentro de um outro descritor, né? Que é resolvendo problemas, né, de divisão. Então, também a gente explora a divisão. A divisão é um agrupamento, tá vendo? Então, aqui a gente está explorando dois descritores simultaneamente, né? Isso vai agregando e vai, né, agregando ao aluno, né, possibilitando ver estratégias diferentes de se resolver, né, várias situações. Então, isso aqui vai ser o quê? Ó? 3, né? No caso aqui, né, é o seguinte, é dividido por quanto? É dividido por 3, né, porque um trimestre tem 3 meses, então isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Então, aqui está dando o quê? Aqui está dando 4 trimestres. Beleza? Ou você faz dessa forma aqui, agrupando, né? Eu acho interessante fazer das duas formas para o aluno perceber, né? Ver, um trimestre tem 3 meses, um ano tem 12 meses. Então, quantas vezes 3 vai caber aqui dentro de 12? Então, aqui a gente faz o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai botando 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12, parei. Então, quantas vezes eu contei aqui 3? 4 vezes. Então, aqui eu vou ter 4 trimestres. Ou senão a gente pega, né? Já que é um agrupamento, a gente pega 12 e divide, né? 12 meses por 4 meses, porque 4 meses corresponde a um trimestre. Então, aqui, né? 4 meses, ó, errei novamente. Então, aqui, um trimestre corresponde a quanto? A 3 meses, né? Retificando aí. Então, isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 3 vai dar 12 trimestres. Beleza? Então, tá aí, né? Um descritor aí, né? Um item bacana. Mas aí, aquele descritor 8, ele deu uma base muito boa, muito importante para esse aqui. Vamos para o último item aqui dessa aula. Né? Então, vamos lá. Presta bem atenção. No fundo de um pote de manteiga está escrito: fabricado dia 21 de outubro de 2022, válido até 21 de janeiro de 2023. Qual o tempo de validade deste produto? Então veja que aqui está passando de um ano para o outro ano. Né? Então o que é que a gente pode fazer? Vamos bolar uma estratégia para ver qual foi a duração, né, dessa validade. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui 2022. Né? Então foi fabricado no dia 21 de outubro. E aí, depois de outubro vem o quê? Aí a gente tem que saber também, né, os meses, né, do ano. Então depois de outubro vem novembro. Então aqui a gente tem o quê? 21 de novembro. Depois de 21 de novembro, qual é o próximo mês que vai vir? 21 de dezembro. E por que você está botando aí 21, 21 e 21? Porque um mês, olha, um mês ele tem aproximadamente aí, né, 30 dias, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Se aqui está 21, né? Então, passado-se um mês, então no outro mês a gente vai ter um valor de quanto? 21 de novembro. Passou outro mês, 21 de dezembro. Então, aqui, ó, passou passou aqui, ó, um mês, né? Porque se eu estou em 21 de outubro para 21 de novembro, passa-se um mês. Então, de 21 de novembro para 21 de dezembro, passou o quê? Mais um mês. E agora, qual vai ser o próximo aqui? Depois de dezembro, vai se iniciar um novo ano, né? E vai ser quem? 2023. Então, se iniciou um novo ano. E a próxima data aqui, que correlaciona, né, o intervalo de um mês, vai ser quem? 21 de janeiro de 2023. Então, daqui, ó, até aqui é 2022. E aqui, 21 de janeiro de 2023, que é o prazo que ele está colocando na situação. Então, daqui se passou o quê? Se passou mais um mês. Né? Se passou mais um mês aí, totalizando quanto?
3 meses. Então, é importante, né, que a gente faça esses mecanismos aí para os alunos entender, né, esse processo. Os alunos eles só entendem dessa forma quando a gente vai destrinchando. Então, se eu tenho aqui, é importante dizer, né, que 21 de outubro passou um mês. Se passa um mês, vai ser quanto? 21 de novembro. Se passar mais um mês, 21 de quem? De dezembro. Aí, eita, e agora? Eita, vai entrar no outro ano. Passou mais um mês, 21 de janeiro do próximo ano. Então, quanto tempo passou, né? Então, aqui passou 3 meses, né? Então, é importante a gente destrinchar e explicar, pegar até um calendário e mostrar, né? Agora, vamos lá. Pode ser que o aluno questione o seguinte, né? Ah, tem meses que tem 31, que tem 30. Mas um mês comercial aí, ele vai ter uma duração, né, de 30 dias. Beleza? E se eu estou, por exemplo, no dia 7, um exemplo aqui, 7 de fevereiro, 7 de fevereiro, tá lá. Passou um mês, né? Então, qual vai ser o próximo mês depois de fevereiro? Então, aqui a gente vem para quê? Para 7, passou um mês. Então, se passa um mês, a gente repete o mesmo valor e aí vem para o próximo mês. Então, aqui se passou o quê? Se passou um mês. Se passou, né? 30 dias. Beleza? 7 de março. Então, foi o que a gente fez aqui, né? Para responder esse item, né? Então, tá aí mais um descritor D9, né? Estou colocando no comentário, né? Dessa videoaula aí. Estou colocando um link, né? Caso você queira baixar esse material aí para trabalhar com os alunos, ok? O link lá, ao clicar, ele vai disponibilizar esse material em PDF que você pode imprimir, né? E trabalhar com os alunos, né? Esses mesmos itens, ok? Para intensificar aí para as avaliações externas, ok? Então, até a próxima.